Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje é super especial. Quanto tempo eu não bati um papo aqui com vocês, né, gente? Abri caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se vocês não me seguem, vou deixar meu Instagram passando aqui pra vocês verem. E lá eu consigo ter mais interação com vocês, eu consigo conversar mais, bater papo. Então, se você não me acompanha, já me segue por lá também. E agora vamos pras perguntas. Como eu tô gravando com o celular, eu vou estar olhando as perguntinhas aqui no meu computador, por isso que eu vou estar olhando pra baixo. Já tirei print das melhores perguntas, porque teve algumas que foram repetidas. Então eu vou estar respondendo assim no geral, sabe? E, gente, o vídeo de hoje eu vou tentar não chorar, mas se eu chorar, gente, vocês me perdoem. E vamos pra primeira pergunta. O B já tá na escolinha? E não, gente. O Bernardo está com 3 anos agora. E eu confesso pra vocês que até eu procurei vaga na escolinha, na creche, né, no caso. E eu consegui, só que eu fiquei com pena. De um lado, iria me ajudar, porque eu trabalho em casa, né? Então eu ia conseguir ter um pouco mais de tempo, mas ele não me atrapalha em nada. O Bernardo é uma criança muito tranquila. Sinceramente, Deus me premiou, porque esse menino, ele fica quietinho vendo desenho, quando ele não tá dormindo, quando ele não tá comendo, sabe? Ele é muito tranquilo. Mas ano que vem ele vai pra escola. Já pensou em fazer faculdade? Então, quando eu concluí o ensino médio, eu fiz o Enem. Eu fiz o Enem 2 vezes. Na primeira vez eu passei com uma boa pontuação, só que não foi o suficiente para a faculdade que eu queria, que era publicidade e propaganda. Eu consegui para fazer filosofia, só que aí na época eu não coloquei muita importância, porque essa parte de faculdade, geralmente a gente não conversa muito na escola, então a gente não tem o entendimento. Isso é algo que eu vejo assim que dificulta muito a gente quando a gente está concluindo o ensino médio, para saber o que você vai fazer depois dali. Então, como eu não tinha muito esse conhecimento, eu acabei desistindo. Fui lá no outro ano, fiz o Enem de novo, só que a minha pontuação já não foi tão boa. Mas atualmente eu pretendo sim fazer faculdade. Esse ano eu já comecei o ano com outros planos, projetos, com outra mente. Agora em abril eu fiz uma prova do concurso público, minha primeira prova, e eu até que me saí bem. Poderia ter me saído melhor, mas eu me saí bem, sabe? Fiquei muito feliz com o meu resultado, minha primeira experiência com concurso. E, gente, é surreal você fazer algo por você, você buscar e ver teu esforço ali valendo a pena. Está trabalhando? E sim. Além de eu trabalhar aqui fazendo conteúdo para vocês na internet, no YouTube, no Instagram, eu também tenho a minha empresa. Eu trabalho em casa, um horário flexível, eu consigo cuidar do Bernardo, fazer meus doces, minhas encomendas. Então, quando tem Páscoa, Dia dos Namorados, Natal, eu sempre estou enrolada fazendo encomendas e graças a Deus tem dado certo. E é assim que atualmente eu tô vivendo. Você acha que a maternidade te mudou? Muita coisa. Hoje eu consigo ver o quanto eu era imatura e irresponsável. Eu achava que eu era rodeada de amigos. Eu tinha muita facilidade de fazer amizades novas. Então, hoje em dia, eu sei quem são os verdadeiros comigo. Hoje em dia, o meu ciclo de amizades é super pequeno e eu sei com quem eu posso contar. Eu tenho maturidade, tive que criar, né, responsabilidade. E hoje em dia, meu filho é em primeiro lugar na minha vida em tudo. Então a maternidade me fez muito bem. Foi necessário, no momento que eu estava, ter essa oportunidade de crescer através da maternidade. O que você diria para Jéssica de 3 anos atrás? E se mudaria algo na sua vida? Há 3 anos atrás eu estava grávida. E o que eu diria para mim é que você é mais forte do que você pensa. Confia no processo que tudo vai dar certo. Eu diria essas palavras para mim. E se eu mudaria algo na minha vida, eu mudaria as minhas escolhas. Eu pensaria mais nas minhas atitudes. Pretende casar? E sim, esse sempre foi o meu sonho, casar, formar minha família, ter o meu lar. E agora, né, construir um lar onde eu e o Bernardo vamos estar incluídos, porque ele tem que estar junto em tudo, né, daqui em diante. E em relação, assim, à festa e essas coisas, eu sempre sonhei fazer algo simples, mas algo bonito, marcante. E como está sendo para educar o Bernardo sendo mãe solteira? Passo por isso e está sendo muito difícil. E realmente, eu acredito que essa seja a parte mais difícil da maternidade solo, que é educar uma criança. E muitas das vezes eu mesma me pego em situações que eu vejo que eu sozinha eu não consigo. Eu precisava de uma pessoa estando do meu lado para me ajudar ali no dia a dia. É uma responsabilidade muito grande para uma pessoa. Muitas das vezes a gente se pega chorando, a gente se pega sem entender o motivo das coisas. E é uma coisa natural, não é uma coisa que a gente está buscando, não é raiva. Tem dias e dias, né? Então, às vezes eu me vejo muito nessa situação e é muito difícil. Você tem que ter um controle psicológico grande
e tirar forças de onde você nem imagina que você consegue, mas a gente consegue. Deus sempre ajuda. E atualmente eu tô passando por uma situação muito difícil, porque o Bernardo, ele já tá começando a entender as coisas. Então ele me pergunta muito do pai dele. E às vezes eu nem sei o que responder a ele. E as crianças, assim, ao redor dele, né, no convívio, que brincam com ele no dia a dia, perguntam para ele: Bernardo, cadê o seu pai? Então, isso é algo que, tipo, que me machuca muito. Porque você para ver que a criança não tem culpa. As crianças mesmo que perguntam não tem culpa. Porque isso é algo que é natural. Uma mãe e o pai, né? Então, isso é uma coisa que eu falo pra vocês hoje. Pensem muito nas coisas que vocês fazem, porque a criança, ela sofre demais. Porque, tipo, pra mim, passou. Tudo que eu vivi de ruim foi apagado. Hoje em dia não me machuca tanto, porque eu não me lembro no meu dia a dia. É algo que eu superei. Mas agora, pra uma criança viver isso, é muito pesado. Então, gente, é difícil falar sobre esse assunto. Por isso que eu nunca falei aqui pra vocês. Mas eu sinto que uma hora eu ia ter que falar. É importante. Isso agrega a vida de muitas pessoas. É claro que tem pessoas que ficam curiosas, né, em saber o que realmente aconteceu e tudo mais. E tem pessoas que buscam forças. Então eu vejo mais por esse lado. Porque tem essa situação, cara, é muito comum ver mulheres que são mães sozinhas. E a gente pensa que, não, poxa, isso aconteceu comigo, a gente se sente inferior a outras mulheres, mas não, gente, isso é muito comum. E atualmente é o que eu tenho mais visto. O B tem contato com o pai dele? E não. Isso foi algo que ele nunca se preocupou em ter contato, sabe? Ele sempre evitou ao máximo, nunca perguntou, nunca procurou saber. E isso me machuca também demais. E isso me machuca muito, porque nenhuma criança merece isso. Nenhuma criança. Isso é muito difícil para uma mãe passar por essas situações, sabe? Eu vejo o quanto a mãe ela é forte, o quanto a mãe ela é capaz e o quanto a mãe é suficiente, porque uma criança consegue viver sem um pai, agora sem uma mãe não consegue. A mãe ela é tudo. Então, hoje em dia eu vejo a mãe que eu sou, que eu me tornei, eu sinto muito orgulho de tudo que eu passei, porque isso me fortaleceu, vem me fortalecendo todos os dias para mim ser a mãe que eu sou hoje em dia pro meu filho. A melhor mãe que eu puder ser, eu vou ser. Eu já sou a melhor mãe para ele, eu tenho certeza disso. E sabe, nenhuma criança merece passar por essas situações, mas às vezes é melhor não ter o contato daquela pessoa, aquela pessoa que não quer o bem pro seu filho, que vai fazer por fazer, que vai tratar o seu filho de qualquer jeito, vai deixar o seu filho na mão de outras pessoas que vão fazer o mal pra ele também. Então eu vejo muito por esse lado e eu vejo que isso é livramento de Deus. Se hoje meu filho tá nessa situação é porque Deus sabia que era o melhor pra ele. Você e o pai do B se dão bem? E não, gente, a gente nem se fala. Faz mais de anos que eu não falo com ele, eu nem o vejo. E ele mora próximo à minha casa, não tão perto, mas eu não vejo. Como foi quando descobriu a gestação? Então, não foi nada fácil. Foi numa fase da minha vida bem turbulenta. Eu estava num relacionamento com o pai do Bernardo e quando eu contei pra ele, parecia que o mundo tinha acabado, sabe? Ele rejeitou a gestação do início ao final. E o único desejo dele era que eu tirasse meu filho e eu jamais poderia viver com esse peso na minha consciência, né? Então, eu cheguei a ir morar junto com ele e, sabe, ele me tratou super mal, me menosprezava, falava coisas pra mim e parecia que todos os dias ele queria que eu perdesse meu filho. Posso falar isso pra vocês sinceramente. Então, sabe, você tá do lado da pessoa que não quer aquilo com você, não adianta você tá ali. Então eu decidi ir seguir o meu rumo sozinha, né? E nessa fase os meus pais já sabiam de tudo e meu pai ficou sem falar comigo durante muitos meses. Meu pai ficou super decepcionado. E isso é algo que eu carrego até hoje. Uma consequência, né, da minha atitude, sem ter pensado nos erros, né, nas consequências, foi isso. Até hoje eu vejo que meu pai, sabe, ele fica super frustrado com esse passo que eu dei e é normal, mas eu ainda sei que eu vou dar muito orgulho pra ele. E hoje em dia ele é um vozão pro Bernardo. Eu vejo ele brincando, sabe?
ele tem um carinho muito grande pelo Bernardo e com o tempo isso foi acontecendo. A minha mãe, desde o início, ela sempre foi uma vozona pro Bernardo. E ela me acolheu quando eu descobri a gravidez, né? No início ela ficou decepcionada também, mas logo depois ela foi me ajudando, me dando suporte. E quando eu descobri o sexo do meu filho, eu queria muito ter feito o chá revelação, mas imagina na situação que eu estava. Como eu iria fazer um chá revelação? Quem eu ia abraçar no momento que eu descobrisse o sexo do meu filho? E engraçado que quando eu tava grávida eu conversava muito com Deus, eu me apeguei muito a Deus. E ele me revelou em sonho que eu seria mãe de menino. Então, desde o início eu sempre soube que eu seria mãe de menino, porque Deus falou pra mim que ele iria me dar um companheiro, que eu ia seguir a minha vida com esse companheiro. E eu sabia que ia ser o Bernardo. E, cara, tudo muito, muito incrível. As coisas foram acontecendo. E, ao mesmo tempo que era triste, eu sentia um conforto no meu coração. Eu sabia que as coisas iriam melhorar, que aquela situação iria passar. E foi muito difícil eu ter que enfrentar toda a minha família, porque a minha família é cristã. Então você imagina, as pessoas, da forma que eles me olharam, a minha gestação parece que foi uma afronta para eles. Eu tenho certeza disso. E na verdade não foi. Eu não fiz isso para impactar nada, sabe? Foi algo que aconteceu. E eu jamais poderia tirar o meu filho para poder agradar as pessoas, para mim poder viver bem, não. Porque já que já tinha acontecido, então dali em diante eu ia ter que assumir a responsabilidade, que foi o que eu fiz. Eu assumi a responsabilidade do meu filho e hoje, cara, ele é tudo pra mim. Eu amo ele num amor sem medidas. Ele veio no tempo certo. Eu costumo dizer isso, que a minha gestação veio no momento que eu não estava esperando, mas foi o momento certo para acontecer. E por um bom tempo, eu só pensava que as coisas iriam dar certo, que tudo ia ficar bem. E isso foi o que me fortaleceu na gestação. Eu não pensava coisas negativas, eu não via esses lados. Eu não via que eu tava sozinha, eu não via que eu tava passando por dificuldade sozinha, que eu não tinha as coisas do meu filho. Eu sempre via o lado bom das coisas, que ele ia vir com saúde, uma família que ama ele. E uma vez eu escutei de uma pessoa algo que me marcou. Ela falou assim: como ela pode estar feliz grávida nessa situação? Olha o que eu escutei. Isso foi uma das milhares de coisas que eu escutei por aí, de pessoas que eu nem esperava. E é aí que você vê quem realmente são as pessoas. E eu passei, gente, por situações muito humilhantes, constrangedoras, sabe? Ainda mais quando o Bernardo era recém-nascido. Foi muito difícil pra mim, sabe? Ter o acompanhamento na gestação também. É muito importante na ultrassonografia ter o pai do seu filho, né, do seu lado, acompanhar a evolução da criança. E eu não tive isso, mas eu tive o apoio da minha família. E isso foi o que me fortaleceu também. Foi super importante eu ter ali minha mãe, minha irmã. Minha mãe, cara, ela me ajudou muito. Demais. Tudo que o Bernardo conseguiu quando recém-nascido, quando pequenininho, foi porque ela se esforçou para dar pro meu filho. E parar para lembrar de coisas que aconteceram há 4 anos atrás, ainda dói. Ainda dói. A gente não escolhe passar por essas coisas. Minha voz até fica rouca, cara. Eu sou muito chorona. Demais. Já estão vendo aí uma qualidade ou defeito. Ser chorona, sabe? E ninguém escolhe passar por isso e a gente aprende a sobreviver. Essa é a verdade. E como eu disse, né? A minha mãe, ela me ajudou demais em tudo, em tudo. Ela fez o que ela podia, o que ela não podia pelo Bernardo. Fora as pessoas que também me ajudaram. Gente, a gente fala que muita gente criticou, que muita gente apontou, mas muita gente também ajuda, sabe? Eu tive uma ajuda muito grande das minhas tias, de pessoas conhecidas, de primas. Isso foi muito importante, sabe? Eu sou eternamente grata por todas as pessoas que fizeram algo por mim. As pessoas que foram no meu chá de bebê, amigas da escola. E isso faz toda a diferença na vida da gente. Ali nessa situação, o que a gente menos precisa são de pessoas julgando, criticando. A gente precisa de apoio, de carinho, de uma palavra amiga, de um conforto, sabe? Pessoas para falar mal sempre vão ter em qualquer fase da nossa vida. E em tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, se enquadra nessa última pergunta. Fala um pouco do seu relacionamento com o pai do Bernardo, se você quiser e se sentir confortável.
E esse era o motivo que eu não vim aqui e falava pra vocês porque eu choro. Às vezes eu me pego pensando nessas coisas, do que vai ser daqui pra frente, como as coisas vão ser, mas Deus tem o melhor pra gente. Se hoje eu estou aqui, nessa situação, né, sendo mãe solo, é porque era o melhor pra mim. E realmente hoje eu vejo que era o melhor, cara. Eu não queria estar com a pessoa, né, hoje em dia não é pra mim, não ia me fazer bem. Hoje em dia eu não ia conquistar as coisas que eu tô conquistando agora. Ia me atrasar, certeza. Então, cara, tudo foi feito da forma certa. Deus age da forma certa. Hoje em dia, eu e meu filho somos rodeados de pessoas que gostam da gente. Meu filho nunca foi destratado pela minha família, nunca foi destacado. Pelo contrário, ele sempre foi muito amado por mim, por todos. E isso faz muita diferença na nossa vida. Aí agora você me diz, quem perdeu fui eu? Não. Eu amadureci na situação que eu estava para viver tudo que eu tô vivendo hoje da melhor forma, cuidando do meu filho, vendo ele crescendo e tipo, nada apaga tudo que eu vivi sozinha, sabe? O pai do Bernardo, ele nunca quis ser presente, mas ele queria ser aquele pai que, eu dou a pensão, se precisar fala comigo. E isso a gente não precisa, a gente precisa ali do dia a dia, do apoio, da ajuda ali, para levar a criança no médico, para consultas, né? Como passei a gestação sozinha. E tudo isso, gente, nada vai apagar. E viver tudo isso é difícil e acredito que vai sempre ser. Hoje em dia, tipo assim, a gente sobrevive, passa por tudo isso, pra lá na frente colher coisas maravilhosas, que eu tenho certeza que eu vou viver grandes coisas com meu filho. Ele ainda vai entrar na fase da escola, se Deus quiser. Daqui a pouco ele vai se formar. E eu vou ver ele evoluindo, crescendo e vendo tudo isso que eu tô passando hoje em dia, que vai valer a pena lá na frente. E pra mim, a parte mais difícil foi no meu parto, que é ali que a ficha caiu pra mim, que eu ia estar sozinha. Dali em diante eu iria estar sozinha, como eu já estava, né? Durante a minha gestação. E, cara, foi um sentimento muito ruim ali que eu tive. Nos primeiros dias, com o meu filho recém-nascido, sabe? Parecia que a depressão queria me pegar. E eu lutei bastante pra não ficar depressiva, pra amar o meu filho. E o amor foi vindo aos poucos. Confesso pra vocês que foi um pouco difícil. Porque sempre que eu olhava pra ele, eu ficava me lembrando das coisas que aconteceram comigo. E é difícil, gente, passar por tudo isso. E quando o Bernardo nasceu, depois quando eu fui registrar ele, eu registrei ele sozinha. E eu me senti muito envergonhada nesse dia, porque, tipo assim, o que eu fiz pra merecer isso? Não fiz nada. E o que o meu filho tinha culpa também disso? Nada, até hoje ele não tem culpa nenhuma. Então, cara, você parar pra pensar que um homem fazer isso com uma mulher, a gente já sofre tanto na gestação, no parto. Eu fiquei grávida do Bernardo com 20 anos. Aí você para pra pensar, cara, com 20 anos você tá fazendo as escolhas da sua vida, né? O seu futuro tá ali, sendo decidido. E nessa época eu tava fazendo Enem, como eu falei pra vocês. Eu tava em busca do meu primeiro emprego. E do nada eu me deparei nessa situação. E eu sei que ainda vou passar por outras coisas difíceis, mas Deus vai me fortalecer, como Ele sempre me fortaleceu, tem me fortalecido. E eu busco todos os dias ser a minha melhor versão. Agora eu tô estudando pra buscar um futuro melhor pra mim, pro Bernardo. E vou continuar nessa garra, nessa luta, que eu sei que eu vou conseguir. Todos nós somos capazes de alcançar os nossos sonhos. Só Deus sabe o quanto foi difícil pra mim superar. E hoje em dia eu vou falar pra vocês que eu superei, que é passado, não me faz mal. Eu posso sim ainda chorar, porque eu sou humana. E eu me lembro do tanto que eu sofri, da minha indignação, do sofrimento. Que não foi só eu que sofri, o meu filho também sofreu. Então são coisas pesadas, tem outras coisas a mais também, que eu não me sinto muito confortável pra falar pra vocês. Mas o pai do Bernardo, ele é mais velho do que eu. E eu tinha uma confiança nele muito grande, sabe? Com o tempo eu fui criando essa confiança nele e eu jamais imaginava que ele seria essa pessoa que ele se mostrou ser pra mim. Do amor que ele falava que ele sentia por mim, ele foi ao ódio muito fácil, muito rápido. E eu não esperava as atitudes dele. Quando eu saí da casa dele, foi porque ele me colocou pra fora. Ele falou que não dava mais pra gente ficar juntos, porque ele não me amava mais. Então você imagina, pra uma pessoa grávida que tava nessa fase da vida assim,
escutar essas coisas e outras mais coisas que eu escutei, sabe? E aquilo me fez muito mal. E meu avô, ele me deu um apoio grande. Ele falou pra mim: Jéssica, eu deixo você morar numa kitnet que ele tinha. Ele falou: pode morar lá até você resolver a sua vida. E eu fui pra lá, gente, sem ter nada, nem uma cama eu tinha. Então eu fiquei dependendo das pessoas me ajudarem. Geladeira, fogão, cama, eu não tinha nada, minhas roupas ficavam no chão. E sabe, humilhação do início ao final, que eu não merecia, cara. Eu não merecia passar por tudo aquilo. Ele não sabe nem o dia que o Bernardo nasceu, ele não estava presente comigo nesse dia. Ele não sabe o horário, ele não sabe o desenho que o Bernardo gosta, a fruta que ele gosta. Ele não estava presente nas fases da vida do Bernardo, do primeiro dentinho, da fala, de andar. Nunca fez questão também de ser presente em nada. A única coisa que ele sabe é o nome dele, porque eu falei ainda. E ele sempre foi aquela pessoa que sempre jogou na minha cara que a culpa da gravidez era minha, somente minha. Então eu decidi me afastar porque, sabe, ele me trouxe muitos traumas. Quando eu tive o Bernardo, eu tinha vergonha de sair na rua com meu filho. Eu tinha vergonha das pessoas verem meu filho, de me perguntarem o que tinha acontecido, sabe? Eu não sabia o que falar. Como hoje eu não sei o que falar pro meu filho quando ele me pergunta: mãe, meu pai tá trabalhando? Mãe, quem é o meu pai? Sabe? E coisas que meu filho não merece. Eu não mereço passar por tudo isso. Então, foi um basta na minha vida. E quando eu decidi dar um basta, minha vida foi pra frente. Então, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que as coisas mudam e que essas coisas podem acontecer com qualquer uma pessoa. Ninguém está livre de nada. E coisas ruins acontecem, mas muitas coisas boas também vão acontecer. Eu creio que daqui pra frente muitas coisas vão acontecer boas na minha vida e do meu filho. E falar sobre tudo isso é muito difícil. E eu nem imaginava que eu iria estar aqui hoje falando isso pra vocês. E se vocês se encontram nessa situação, pode ter certeza que vai passar e Deus tem o melhor pra gente sempre. E é isso, gente. Esse vídeo não poderia ter saído de uma forma tão natural, sabe? E eu chorei um pouquinho, sim, mas, cara, tudo assim, de dentro do coração mesmo que eu vim falar pra vocês. Eu tô até tremendo, cara, porque isso me traz coisas ruins, mas eu passei por tudo isso. E você também é forte, você também vai passar, se você tá na mesma situação que eu. Eu não sou a primeira e não vou ser a última a tá passando por isso. Mas somos guerreiras e eu ainda vou dar muito orgulho pra minha família e pro meu filho, tenho certeza. E a gente vai viver grandes coisas que Deus tem na nossa vida. Beijos e até o próximo.